Persistir e acreditar até o fim pode ser o segredo do sucesso. Mas e quando falamos de relacionamento a dois? Será que também vale? O ator Theo Becker apostou que sim. Durante a participação na primeira edição do reality A Fazenda, em 2009, o bonitão não poupou esforços para tentar reconquistar a ex-namorada. Todo mundo pensa o seguinte: pô, Theo, tem tanta mulher no mundo, tem tanta mulher, cara. Não fica assim tanto só por uma, todo mundo fala isso. Mas o caminho escolhido não foi dos melhores. Na ocasião, ele expôs demais a moça, que não gostou nada da história. Saudade tua, Andressa! Conclusão: as investidas fracassaram. Tanto que a loira está noiva do cantor Gustavo Lima e já anunciou que o casamento sai este ano. Já Bruno Gagliasso insistiu e conseguiu. Em 2012, pouco tempo depois de se casar com a atriz Giovanna Eubank, uma notícia caiu feito bomba na relação do casal. A atriz teria descoberto que Bruno havia se relacionado com a modelo Carol Franceschini e que havia a possibilidade de ser pai da filha que a modelo esperava, o que não se confirmou depois. O fato é que a relação entrou em crise e eles deram um tempo longe um do outro. Mas Bruno não se conformou, pediu perdão, fez juras de amor e reconquistou a esposa. E o que dizer dos solteirões convictos? Alguns deles foram vencidos pela insistência e subiram ao altar. E nesse quesito, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é do ator George Clooney. Em 2014, ele saiu da pista ao se casar com a advogada Amal Alamoudi. Até que ela não precisou persistir tanto. Alguns meses de namoro e ela já fisgou o eterno galã. Mas agora é ele quem está tendo que insistir e provar a ela que se tornou um homem de uma mulher só. Ele namorou durante 14 anos com Vanessa Paradis, mas quem convenceu o ator Johnny Depp a trocar alianças foi Amber Heard. A moça superou todas as apostas de que Depp nunca subiria ao altar. Um não desistiu e o outro não cedeu. O que será que essa história tem para ensinar para você hoje? Os jornalistas da Record, Michael Keller e Lidiane, vão contar pra gente. Cheguei assim, ou vai ou racha. A princípio, eu levei um susto, confesso. E os 5 grandes erros das mulheres no amor. Você sabe, você tá parecendo uma criancinha de 12 anos de idade. Eu já disse que não vou e ponto final. Estamos no ar, a Escola do Amor Inteligente já começou. Todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, você já sabe o resto. Mas no relacionamento, muitas pessoas às vezes não sabem persistir. Elas não sabem continuar com o problema até resolvê-los. E nós vamos aprender uma lição muito interessante com o Michael Keller e a Lidiane aqui hoje. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada pelo convite, é um prazer pra gente. Obrigado vocês por estarem aqui e nós vamos abrir, né? Vocês vão abrir a história de vocês, nós vamos explorar como que vocês se conheceram, essa história aí de água mole e pedra dura, quem foi a água, quem foi a pedra, né? A gente vai saber isso daí e trazer as lições para os alunos em casa. Então vamos saber um pouco mais sobre eles. A paixão pela escrita e por boas histórias fez com que Lidiane Sayuri e Michael Keller escolhessem o jornalismo como profissão. Jornalismo, pra mim, é a vida. Tá no sangue, tá no dia a dia, na rua, com as pessoas. Eu gosto de estar com o povo, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de contar histórias. Eu acho que a grande alegria da minha vida é essa. Jornalismo, para mim, é minha carreira, minha profissão, onde eu encontro uma grande realização. Lidiane é apresentadora da Record News. Michael é repórter do Domingo Espetacular. Os jornalistas já cobriram grandes acontecimentos e fazem parte da história da televisão brasileira. Lidiane, por exemplo, está à frente da Record News desde o surgimento do canal em 2007. Versátil, ela já apresentou quase todos os noticiários da casa. Na verdade, eu fui contratada pela Record um mês antes da inauguração da Record News, do canal de notícias até então da Record. E desde então eu fiz parte de todos os programas da Record News. Eu acho que não teve nenhum que eu não tenha apresentado até então. Dá um prestígio maior? É gostoso, é gostoso. Até por eu poder ter a oportunidade de me experimentar também.
São 11 anos de carreira, quase 8 só aqui na Rede Record. Eu pensava em seguir carreira no jornalismo impresso, em revista, onde você pode colocar um pouco mais de toque mesmo, um pouco mais da sua personalidade, ali imprimir na escrita um pouco mais da sua personalidade. Mas telejornal foi algo que eu descobri que eu poderia fazer no último semestre, até quando eu comecei a ter aulas práticas também. E gostei desse contato com o vídeo. Michael começou na profissão aos 15. Meu irmão era radialista, ficava acordado até 2, 3 da manhã, ouvindo meu irmão falando as músicas mais especiais, isso, aquilo, tá lá. Começava uma coisa e aquilo foi me dominando até que eu consegui, no rádio, com uma bicicletinha, um gravador na mão, eu rodava a cidade de Cruzeiro fazendo reportagens de tudo que era de esportes, assuntos políticos, enfim, as coisas que aconteciam com 15 anos de idade. 6 anos depois, começou a trabalhar como repórter televisivo. A TV sempre foi, acho que um sonho até, de ver algumas pessoas contando histórias. E eu acho que esses contadores de histórias que me inspiraram nessa questão de ir para a televisão e contar histórias. Na carreira, Keller viajou para mais de 10 países, com histórias pra lá de interessantes. A prisão de Roger Abdelmaci, por tudo que aconteceu, por ter sido procurado por 3 anos. Então, a nossa equipe estava lá com o Leandro Santana, que é o nosso produtor, e ficou 3 anos seguindo os passos dele, vendo onde ele estava, até que conseguiu encontrá-lo. E nós ficamos 12, 14 horas de campana dentro de um carro, por dias. 1h25 da tarde, do dia 19 de agosto. Os policiais já desceram. Nós descobrimos um asilo clandestino. E quando a gente conseguiu entrar nesse asilo clandestino, a gente viu pessoas, idosos amarrados na cama. Então isso me chocou demais, me maltratou muito isso. Mas foi uma coisa muito... Mas eu fiquei feliz também. Porque quando a gente conseguiu botar aquela turma na cadeia, aquilo me deixou feliz demais. Lidiane também narrou casos históricos. O caso Nardoni marcou bastante a minha carreira porque eu estava grávida, estava esperando a Sara e ali foi um caso que mobilizou todo o país, principalmente por se tratar de um crime envolvendo uma criança. E não pense que o dia a dia deles é fácil. É uma correria para levar a informação até você. Pauta na mão, olha lá, Michael, 10h30, não atrasar. Chegando na redação, esse é o programa que eu abro, lembrando que o que eu vejo aqui ainda assim pode ser mudado a partir do momento que eu sento ali para começar a apresentar ao vivo. A Record, ela faz parte da sua vida profissional e também da amorosa. É verdade? Durante esse período, os fatos mais marcantes aconteceram também na minha vida. Foi quando eu tive a Sara, que hoje já tem 6 anos, onde eu conheci meu marido também. Temos um casamento sólido, duradouro, feliz, enfim. Foi aqui nos corredores da Record que eu conheci também. Então foi nesse espaço que você teve a primeira conversa com o Michael? Foi. Na verdade, esse espaço faz parte do trajeto até o estacionamento. Tem algumas lojas, tem alguns locais onde a gente compra algumas comidinhas. A mulher adora isso. Eu queria também, mesmo com pressa, ver o que estava ali na vitrine e tal. Foi quando eu fui abordada. Quando eu vi que a Lidiane estava chegando, eu me segurei na loja e aí quando ela chegou, oi, tudo bem e tal, você tá indo pra onde? Eu tô indo pro estacionamento. Falei, não, também vou pra lá, tava indo nada, né? E aí, eu não podia desperdiçar, eu acho que ali era uma grande chance da minha vida de encontrar um grande amor. Ele me abordou de um jeito, ele falou sobre a minha vida, falou o que ele sabia sobre a minha vida, que eu tinha uma filha, como é que tava isso e aquilo, ele foi até me assustando. Eu cheguei assim, ou vai ou racha. Eu cheguei para ela e eu já tinha pesquisado também, o jornalista a gente apura as coisas. A princípio, eu levei um susto, confesso. Depois sim, se transformou em amor. Bom, namoro de 2 jornalistas. Vamos lá, mas como é que você fez esse trabalho aí de levantar o histórico todo dela antes de abordá-la? Como é que eu tenho minhas fontes, né? E fonte eu não revelo nem pra minha mulher. Não, mas ele já veio com a reportagem pronta. Ele veio me falando quem eu era, praticamente. Sabia até o tipo sanguíneo. Tudo. As minhas fontes ajudaram. Ela falou que no final ali do VT, ela falou assim, levei um susto. Depois quem se assustou fui eu. Porque foram 3 meses de suador. Mas foi assim uma coisa terrível, porque era... É claro que de um jeito bem sutil, mas era só patada. Oh, nossa, eu tô com saudade de querer almoçar com você. Não dá. Toff. Não sei o que, não sei o que.
Tá bom, me liga mais tarde. Foi uma coisa assim, e eu gastando todos os meus dicionários da língua portuguesa, e nada ia, e eu achava um sinônimo, depois buscava um antônimo, e nada resolvia. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Não, foi até uma precaução, porque realmente eu até brinco quando a minha filha pergunta, ai, como é que vocês se conheceram e tudo? Como é que vocês começaram? Eu falei, filhinha, a mamãe foi assaltada. E ele levou meu coração, mas foi isso realmente que aconteceu, porque foi um bombardeio, foi um tiroteio. Aquela no bom cena... sentido, tá, gente? O tiroteio, o bombardeio foi do lado bom da coisa, do lado amoroso, tá? Isso aqui é escola do amor, tá? Não é nada de tiroteio, pelo amor de Deus. Mas então fala, por que você foi difícil, Lidiane, pra ele? Olha, primeiro, porque realmente eu me assustei com a forma que ele me abordou. Aquele primeiro encontro, realmente, eu conhecia de oi, tchau pelos corredores. Era isso para manter a educação. Você achava o quê? Que ele estava de brincadeira? Olha, porque foi sem brincadeira. Em menos de 5 minutos, que foi o percurso da loja, do centro comercial ali até meu carro, ele falou tudo. Ele falou que tinha casado, descasado, que sabia que eu estava solteira, que eu tinha uma filha, a idade da minha filha, perguntou se ela estava bem, se ela estava na escola. Ai, já tive vontade de ser pai, mas ainda não aconteceu. Não sei. Quero que seja falei, você. o que é isso? Não, mas eu falei, assim, o a fama que eu isso? tinha, você falou que eu tinha cara de safado. Mas, bom, eu tenho que tentar... Não, aí eu olhei... modificar essa visão que você tem com o cara Aí eu falei, vai saber. Às vezes ele joga isso, vai que cola, né? Ele tá tentando ali. Eu me lembro que eu cheguei no carro, aí eu falei assim, olha, então eu vou ficar por aqui, meu carro tá aqui, tá? A gente se fala. Você tem celular? Aí eu tava com o meu telefone na mão. Eu quase joguei assim no chão, porque eu falei, o que eu faço agora? Ele me passa, então, o teu telefone pra gente combinar alguma coisa? Passei, mas com aquela... será que eu passo um númerozinho errado? Enfim, passei. E dali em diante, aí no dia seguinte, ele já me ligou. E já com uma desculpa, tava te vendo e não sei o que e tal. E dali em diante foi essa insistência toda. Mas era o tempo que eu precisava também para observar. Até que ponto aquilo ali era fogo de palha. Eu não conhecia, não sabia se ele estava acostumado a agir assim com todo mundo ao redor dele. Diferente dele, eu não pesquisava sobre a vida dele. É verdade. Diferente Mas do que ele fazia sabia que comigo. eu tinha acabado de sair também de um casamento. Então esse tempo foi para você observá-lo, você perceber realmente quem é. E buscar as minhas fontes também, Aí porque você daí começou. o trabalho... sim. A partir do momento que eu vi o interesse dele, comecei a observá-lo e falei assim, e agora? Com quem é que eu estou conversando? Uma coisa é o Michael Keller na televisão, um repórter. Outra coisa, atrás das câmeras. Quem é essa pessoa que até então eu também não tinha o menor conhecimento? Foram 3 meses você só observando? Só observando. Nesse período, ele até saiu de férias, viajou... E me ligando. Eu liguei pra ela todos os dias. Eu ligava todos os dias, sabe? Às vezes, quando não conseguia falar, mas todos os dias eu ligava. Eu mandava 15, 20 mensagens por dia. Mas não porque parecia, a conversa fluía, não sabe? parecia muito desesperado, não, essa... Então, nesse essa primeiro atitude. momento... Não, foi ela o que é eu muito pé atrás. Né? Você tem tudo bem, vai, eu sou um pouco além do normal. E ela é um pouco aquém, porque, já viu, japonesa é um estilo de vida, né? Japonês não é só, mas é um estilo de vida. Não, calma, peraí. São 35 anos pra casar, lá pros 50, vamos lá e tal. Aí fica complicado. Não, eu acho que chega um momento na vida, até pelas experiências que você tem ao longo da vida, que você fala assim, não, eu acho que agora é hora. Eu quero acertar realmente. O que eu posso colocar em prática de tudo aquilo que eu aprendi com as experiências anteriores para realmente achar alguém bacana? Se é isso realmente que eu quero, então vamos lá, vamos ter foco. Aí eu comecei a dar valor para tudo que minha mãe falou anteriormente. Eu sempre fui muito impulsiva. A vida toda eu fui assim, movida a paixão e tudo, para trabalho, até para relacionamentos. E o que acontecia? Era intenso, mas não duradouro. Vocês dois já foram casados? Sim. Então vocês já vieram de erros e por isso você especialmente, ele vai explicar depois a parte dele, mas você especialmente é uma mais cuidadosa. Claro, até porque eu já tinha uma filha. A partir desse momento, eu coloquei na cabeça que ela serviria de filtro para mim, para qualquer pessoa que se aproximasse. Eu tinha aquilo na cabeça. Se a pessoa quer apenas uma aventura, a partir do momento que você fala, olha, tem uma filha e coloca ali como prioridade, se a pessoa não quer nada, ela vai se afastar. Naturalmente, ela se afasta. E eu acho que eu precisava desse período, até 3 meses, para classificar e peneirar realmente isso. Esse fator dela ser difícil
Não ajudou você a valorizar ainda mais esse Sim, relacionamento? mano, sem dúvida. Acho que assim, o fato da Lidiane fazer com que eu persistisse ali, que eu buscasse aquilo, com uma gana, e realmente foi uma coisa que cada dia mais eu falava, japonesa, você vai se lascar comigo ainda, porque era só, sabe? E quanto mais ela colocava empecilhos, aquilo mais minha cabeça girava ainda mais. Então eu dormia pensando, às vezes, no que eu ia falar, o que eu ia tentar. Bom, não consegui levar para tomar café na própria emissora. Vamos almoçar também não consegui. Para tomar café da tarde nem pensar. Jantar muito menos, é à noite. A mulher tem medo de sair come à noite, ainda mais quando tá se conhecendo ainda, né? Então a coisa foi muito, muito doida. E não foi proposital. Eu ia perguntar, não foi uma dificuldade assim, tipo esnóbio, pra judiar? Não. Era cautela, realmente? Cautela e tudo feito na base da educação. Cautela, caldo de galinha, Não, jamais eu falei, olha, não me liga mais, você está me importunando. Até porque se tivesse realmente me importunando a ponto de, eu teria realmente coragem de ter falado. E eu também já teria saído fora, porque eu não gosto de ficar com uma coisa meio no meio do caminho, entendeu? Assim, ou quer ou não quer, sabe? Ou vai ou não vai. Não tem muita... Sabe, eu acho que assim, a arte da conquista, ela tem que ser levada muito a sério. E eu acho que hoje as coisas estão um pouco diferentes, sabe? E quem domina tudo é a mulher. Porque o homem, ele nada mais é do que um grande bobo, sabe? E o homem é bobo mesmo, porque... O homem ele só vai conquistar se a mulher deixar. Exatamente. A gente tem o poder de escolher. O dia que as mulheres todas descobrirem que elas podem escolher, nossa, vai ser tudo tão mais fácil. Se elas tão somente soubessem disso e o homem também, ele aprendesse isso, né? Que ele, na verdade, ele é bobo. Quando a mulher... a sabedoria dele está em descobrir isso quanto antes. É verdade. E encontrar uma mulher que, apesar deste poder, não o faz de bobo. Essa é a questão. Domine a bobeira. Excelente. Exato. Exatamente. Domine a Mas bobeira. eu falo pros outros. O cara acha... né, O cara acha que quando ele chega em casa e a mulher não falou nada, fala, tá vendo? Quem manda em casa não manda nada, ela deixou você fazer aquilo. É muito importante a gente saber que no filme do Zorro, nós somos o tonto. Entendeu? E ponto, acabou. Agora, quais lições que vocês trazem com vocês dos relacionamentos anteriores, os que não deram certo, que vocês aplicam ainda hoje para que esse relacionamento tenha sucesso? Bom, o que eu aprendi, primeiro que ninguém muda e a gente não muda ninguém também. Isso é a primeira coisa. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem nada a ver com você e você falar assim, não, essa missão é pra mim, eu vou moldar a massinha aqui e vai ficar do jeito que eu quero. Não, isso daí realmente não tem, eu acho que não tem a menor pessoa até possibilidade. pode mudar, mas se ela Pode quiser. melhorar. Ela pode partindo melhorar, eu dela. acho. Tem esse... Por decisão própria, Exato. não pela imposição do outro. Só né? que aquela coisa, né? As mulheres chegam com um jeitinho, o cara Não, depois derrete. que a gente casar, ele muda, né? Isso aí não dá certo. Exatamente. Então, aí entra o processo. Eu fiquei casado, eu não tenho nem receio de falar isso, eu fiquei 7 meses casado. Eu falo, nossa, só? Eu falei, só pra você não tava lá, pô. Eu que tava. Então, cada um sabe onde seu calo aperta. Então, a partir desse momento, eu confesso, eu tive uma descrença no casamento. Uma descrença muito grande, sabe? A ponto de, ao término, falar assim, não quero saber mais. Eu vou gandaiar mesmo, não quero saber. Aprendi muito também com isso. Acho que o relacionamento pode ser gostoso. E hoje eu falo assim, gente, casar é bom demais, mas não precisa casar muitas vezes. Se quiser casar uma, tá bom. Sabe? Se eu pudesse ter casado uma só, tá bom. Você fala, é bom demais, então eu vou casar 10 vezes. Não precisa. Desde que você encontre a pessoa e tenha parceria. Parceria é fundamental. Todo mundo vai envelhecer. O cara pode ser bonitão, mulher maravilhosa. Não adianta, uma hora... As coisas vão cair, a pele vai enrugar, não tem jeito. A lei da gravidade. A lei da gravidade. Mas você aplica o que hoje, por exemplo, de diferente da sua parte? O que você faz de diferente neste casamento do que você
fazia antes. Posso até palpitar? Claro. Por exemplo, é uma coisa que eu nunca tive e que eu soube que ele teve bastante também. Exposição em redes sociais. É algo que eu abri uma página numa rede social por causa do meu trabalho e recentemente. Não divulgo coisas pessoais, até porque eu acho que não é necessário. Já ele parece que fazia isso e muito mais. Então, a partir do momento que você coloca, expõe tudo ali para as pessoas, você coloca a sua vida aberta, julgamento, né? Verdade, você coloca ali para todo mundo ver, opinar e se intrometer mesmo ali no que era para ser até então 4 paredes. Eu acho que isso é uma coisa que pode atrapalhar e muito o relacionamento. E aprendi muito com isso também, ela tem razão. Porque assim, eu permiti que muita gente invadisse a minha vida. Eu permiti. Então, assim, nunca culpei ninguém por isso. A culpa foi minha. O erro foi meu. Então, eu tenho que ser homem o suficiente para assumir meu erro. Então, eu permiti que isso acontecesse. E também, eu acho que, assim, aprendendo com a Lidiane. A Lidiane é mais nova que você. A gente aprende com criança, com adolescente, com adulto e com os mais velhos. Então, eu agradeço porque eu aprendo com ela todos os dias. Eu aprendo. Às vezes, ela me aguenta. Às vezes, o meu humor tá saindo pelo ladrão. Porque ele é entendeu? muito Eu sou muito agitado, eu não paro e de repente... Mas você sabe? encontrou alguém que você precisa, né? Essa questão do precisar da outra pessoa, você ter alguém do seu lado que te ajuda, né? Que te dá um equilíbrio, como que eu já percebi ela faz com você, Sim. É muito importante e é pouco considerado pela maioria das pessoas. As pessoas normalmente acham que é suficiente gostar de alguém, e não é. Você precisa ter alguém de quem você precisa. Porque se você precisa daquela pessoa, depois de muito tempo, quando as dificuldades testam o relacionamento, você ainda vai lutar pelo relacionamento, porque você precisa. Você sabe, poxa, eu estou irritado, ela fez alguma coisa que me chateou, mas eu preciso dela. E você admira também. Eu acho que a admiração é algo que realmente produz aquele encantamento no relacionamento. Quando você confia, quando você admira, você necessariamente precisa do outro. Então, torna ali parte essencial da história. Eu acho que é isso que a gente consegue manter nesse tempo de relacionamento. E eu acho que, acima de tudo, tem duas coisas, assim. Eu falo sempre que a mulher, ela tem um dom tão divino de ser mãe, porque ela é mãe do marido também. Porque o bobo, o homem é uma criança, além de ser bobo, é criança. Então a gente vai ser sempre assim. Ela cuida dele. Entende? Cuida, é. Então eu falo, a mulher, ela tem o poder de erguer um homem, como ela tem o poder de jogar ele lá no tacho. Depende. Então eu encontrei uma mulher que me ajudou a crescer demais. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da rotina de vocês. Vamos lá dar um pulinho na casa do Michael e da Lidiane. Vamos lá. O dia da Lidiane e do Michael bem que podia ter mais de 24 horas. Afinal, são muitas tarefas a serem realizadas. Mas apesar da rotina corrida, eles sempre acabam reservando um tempinho só para os dois. Sempre que possível, né? Não é fácil. Aliás, a gente gosta bastante de um lugar da casa. A verdade. sala é bem aconchegante, tudo, mas tem a cozinha. A cozinha eu acho que é aquele lugar que te chama, te convida. Vamos então convidá-los, né? O que vai ter de bom? Alguma coisa, né? Vamos fazer um macarrãozinho, vamos? Vamos. Então vamos lá? Esse é o momento que vocês tiram pra vocês. É isso? Um É na doce. cozinha um doce? Um doce. Quem cozinha? Nós dois. Os dois. Eu confesso que em algumas coisas ele tem bem mais talento que eu, Vou viu? botar o macarrão. Esse macarrão fica laçado. Vocês têm uma rotina bem corrida. Bastante. Um ajuda o outro? Ah, tem que ajudar? Senão, não dá certo. Se não tiver parceria, não roda. Eu acho que esse é um dos segredos também, não só na cozinha, mas acho que em tudo. Hoje, mulher trabalha, homem trabalha também, o filho é pros dois e a casa também. O cachorro também. Ele viaja muito. Não é uma surpresa, até porque quando eu o conheci, já estava bem claro. Até a minha rotina para ele também e a dele. E agora, o tempo que ele tem a mais em casa é lucro. A gente pode desfrutar desses momentos, por exemplo. Olha assim, dele comendo macarrão aqui enquanto você se fala. babando todo, uma vergonha Tá bom, alheia. Acho que até com os relacionamentos anteriores, a gente viu que às vezes quantidade é muito inferior à qualidade. Por menos tempo que a gente passe hoje, mas todo o tempo que a gente passa tem muita qualidade. Aqui a gente tá só nós dois. A Sara faz parte também desse universo e a todo tempo ela tá com a gente também.
Vamos tirar o macarrão, então daqui a pouco vai. O papo está ótimo, mas é hora de experimentar essa delícia. Ó, com direito a manjericão e tudo, da hora. Tá chique. Vocês acabam meio que vivendo 24 horas o jornalismo? Eu não sei se jornalismo, mas a comunicação, sim, muito. É um avião que cai, a gente está conversando, é um ataque não sei aonde, ou matérias mais leves também, reportagens que são passadas que a gente se diverte mas também. até, como o dele Vamos é comer. semanal, às vezes, assim, alguma coisa que até passou no meu jornal, mas de uma forma mais geral, que ele vai fazendo uma matéria mais trabalhada pro final de semana. Então a gente também acaba discutindo alguns assuntos. Eu acho que a parceria que tem no nosso casamento é uma coisa que eu recomendaria pra todo mundo. Enquanto ela tá jantando, por exemplo, ele tá acompanhando ela, eu tô arrumando as coisinhas dela. Eles veem desenho. Aliás, ele adora desenho. Eu não sei quem se diverte mais. Eu acho que eu me divirto mais do que ela. Ela ri e eu gargalho. Legal. Michael, você se tornou marido e pai de repente. De repente. Como é que foi isso? Muito louco. Doido de tudo. Porque de repente eu falei assim... Bom, eu trato muito assim, o Sara, você veio do Espírito Santo. Entendeu? Porque a Sara chegou na minha vida com 2 anos e 10 meses. Então, e de repente eu olho aquela menininha aqui atrás do sofá, com a fraldinha pra... Eu lembro. Eu olhava, o que ela tá fazendo? Ela tava desfraldando. Na época que... E aí eu olhei e falei, nossa, que coisa curiosa. Oi, você vai ser minha filha, Sara. Vamos lá, deixa eu aprender, me ensina. E a Sara foi me ensinando, você acredita? E me ensina até hoje. Hoje eu falo assim que meu coração é cheio de felicidade por ter essa mulher na minha vida, por ter a Sara na minha vida, sabe? Não tem preço que pague, não tem uma coisa que eu possa definir como isso. A única coisa que eu posso dizer é assim, eu quero passar a minha vida toda ao lado dessa minha esposa, quero ficar velhinho ao lado dela, andar de bengala pela rua, sabe? Amor, vamos junto, amor, vem comigo. Eu acho que é isso. E mostra que a pessoa pode ter errado no passado, ter tido relacionamentos que não deram certo, mas se ela aprende, ela pode reconstruir a sua história, como foi o caso deles, né? É isso mesmo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, estava tão gostoso. Estava Demais. gostoso. E é gostoso a gente compartilhar também essa história, porque é uma coisa, acho que vocês podem perceber, traz muito brilho ao nosso olhar. Eu acho que contar isso é gostoso, até para contagiar e encorajar quem tá lá em casa, pensando, puxa, mas eu não arrumo tampa para minha panela. Não é assim. E não é do dia pra noite também que aparece, e não é de repente naquele lugar que você fala, não, eu quero aqui e agora. E não é daquele jeito que você às vezes pensa que é. Exatamente, é do jeito que a mulher quer. Mas sempre fazendo as coisas certas. Aí você chega no lugar certo. Obrigado, Michael. Obrigado, Cris, pelo convite. Ok, sucesso para vocês. Bom, hoje nós vamos responder a uma pergunta de uma aluna que nos escreveu falando que ela está com problema com o marido que engravidou a amante. Ninguém sonha, ninguém espera uma situação dessa, né? Complicado. Mas a vida continua e ela precisa aprender como lidar com isso. Então vamos acompanhar a história dela através da simulação. Olá, Renato e Cris. Há 7 anos, meu marido engravidou uma mulher. E o pior, vieram gêmeos. Feito especialmente para você, Senhor Nelson dos Santos Júnior? Opa! Senhor Nelson dos Santos Júnior, encaminhamos as promoções exclusivas para clientes especiais como o senhor, que pertencem ao seleto grupo de pai de gêmeos! Ai, como assim, pai de gêmeos? Meu Deus! Oi, amor. Oi, amor. Que cara é essa? Sobrou um charuto, Nelson. 1 não, 2. Para comemorar a vinda dos gêmeos. Charuto. Do que você tá falando, Eliana? Dos seus filhos gêmeos, que nasceram há mais ou menos um mês, segundo o cadastro da loja que você comprou em Enxoval. Loja, enxoval. Do que você tá falando? Que papo é esse? Chega de teatro, Nelson. Você tem uma amante e teve gêmeos com ela? Para de mentir, Nelson! Eliana, desculpa. Eu posso explicar? Deixa eu explicar, eu vou explicar. Achei que meu mundo acabava ali. Passei por altos e baixos, perdi a cabeça. Cheguei ao ponto de ameaçar a amante do meu marido. Alô? Lígia? A destruidora de lares? Aqui quem fala é a esposa oficial do pai dos seus gêmeos. Eu só tô te ligando, Lígia,
pra avisar que eu vou destruir a sua vida. Você vai se arrepender de ter se envolvido com um homem casado. E o que é pior, ter tido filhos com ele. Me aguarde! Você não tem a noção do inferno que eu vou transformar a sua vida. Eu vou acabar com você! Pois não? Bom dia, senhora Eliana dos Santos? Sim, sou eu. Eu tenho uma notificação da justiça. Notificação? Isso. A senhora poderia assinar o protocolo, por favor? Aqui, ó. Por gentileza. Assina essa aqui, tá bom? Muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia. Imagina, traída e ainda respondendo o processo. A senhora Eliana Almeida Soares deverá comparecer a esse tribunal para responder à acusação de injúria e, por determinação do juiz titular, fica proibida de se aproximar ou ligar para a senhora Lígia Maria Mendonça. Mas minha força foi maior e lutei. Hoje vivo com meu marido e meu filho. Confesso que não consegui perdoá-lo por completo. Sempre que os gêmeos vêm à minha casa, é como se a traição viesse à tona. Se tiver reclamação da professora, não vai ter passeio no zoológico no domingo. Entenderam? Ultimamente vivo desse jeito. Renato e Cristiane, se possível, me mandem um conselho. O que devo fazer para não me sentir mais assim? Bom, antes de darmos nosso conselho a esta aluna, quero lembrar você que você pode deixar sua dúvida no site escoladoamorresponde.com. E quem está aqui para ajudar a nossa aluna hoje é o Júnior e a Nanda. Tudo bem? Tudo bem. Eu percebi uma coisa, antes de vocês falarem o conselho de vocês, eu percebi que, claro, o problema dela principal foi já ter começado a reagir com o problema na emoção. Porque você viu ali que ela partiu para a ameaça da amante. Parecia que ela que era a amante. Normalmente aquele é o papel da amante. Ah, você vai ver só. A amante fica ligando para infernizar a vida da esposa. Mas agora, os gêmeos estão aí. O que eles devem fazer? Pois é, ela tem que usar a inteligência. Não tem como desfazer o que foi feito. Então você imagina um arquivo com várias pastas naquele arquivo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a pasta da traição no arquivo morto. Porque isso já é passado, já passou. Você decidiu dar a ele uma oportunidade. E com essa oportunidade vem os gêmeos, porque ele sempre vai ser o pai desses gêmeos. Interessante esse ponto, porque, como você falou, colocar a pasta da traição no arquivo morto significa que nós estamos olhando aqui para dois problemas diferentes. Exatamente. Um foi a traição, agora é a questão dos gêmeos. E o problema da traição ela já resolveu, porque ela decidiu dar uma oportunidade para ele. E ela sabe que com esta oportunidade virão os gêmeos. Ela tem que olhar para as crianças como se fossem filhos dela, como se fosse parte da família dela e não uma parte ruim na vida dela. Ou seja, desconectar as crianças da traição. Exatamente, porque até mesmo as crianças não têm culpa de nada, né, do que aconteceu. E isso é uma decisão que ela faz, é algo que está no poder dela fazer. Ela só precisa lembrar do passado quando olhar para as crianças se ela quiser. É claro que elas estão ali pelo que aconteceu no passado, mas ela não precisa ser refém desse passado. Então, separar bem as coisas e olhar para o presente e bola para frente. É praticamente uma decisão que ela tem que fazer. Né? Ela não tem que fazer nada assim, muita coisa. É uma decisão que acontece aqui. Se você decidir aqui no coração, será que eu sinto isso? Aí você não vai conseguir fazer essa decisão. E olha a oportunidade que isso dá para ela para conquistar a admiração do marido. Né? Tudo bem que ele errou e tal, mas imagine que ela se torna a mãe dessas crianças, ou seja, que ela começa a agir como a mãe dessas crianças, como você falou. Trata bem, não faz mais caso, quando as crianças estão lá para passar tempo com o pai, ela faz questão de fazer o momento mais feliz possível. Imagine como esse marido não vai olhar para ela com um olho diferente. Pois é, vai tudo mudar, porque com certeza a situação no casamento não está favorável para ela. Ninguém tem vontade, né, de perdoar. O perdão não vem pela vontade, vem por uma decisão. Você decide, eu decido olhar o que aconteceu de uma forma diferente. Eu decido olhar para essas crianças de uma forma diferente.
eu decido lidar com meu marido de uma forma diferente. Então, é uma decisão. Então está dada a lição. Muito obrigado, Júnior e Nanda. Prazer é nosso. Um prazer estar aqui com vocês. Esperamos a próxima vez a presença e a ajuda de vocês. Claro. Bom, não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver. 5 grandes erros que as mulheres cometem quando o assunto é relacionamento. Almoço na segunda, a 1h, com todo o pessoal de sempre. O que significa? Você xeretando o meu celular de novo, né? Deixa eu ver. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Agora nós vamos falar de 5 grandes erros que as mulheres cometem no relacionamento. Mas antes de vocês, mulheres, começarem a mandar e-mail, comentar no Twitter dizendo por que vocês não falam dos erros dos homens? A gente vai falar, só que em outra aula, tá? Vamos concentrar-nos das mulheres hoje. Todo mundo erra, né? E o problema é você insistir no mesmo erro. E isso é sinal de que o problema é mais sério que você, porque você não está aprendendo com ele, né? E nós temos que aprender. Inclusive, alguns desses erros eu cometi e vou falar para você porque é muito comum. Vocês vão ver. Bom, por isso prestem atenção nestes 5 casos que vamos mostrar com a ajuda de 2 atores aqui, Nina de Pádua e Raimundo de Souza. O primeiro é clássico e até já mostramos aqui em outro contexto. Você vive sonhando com um par ideal, aquele do Felizes para Sempre, feito no filme de Hollywood? Vejam só o que pode acontecer. Ai, meu Deus do céu, esse mês as contas deram uma estourada danada. A conta da luz, a água estourou. Ô, Nina, você quer fazer o favor de parar com esses seus banhos de princesa que demoram 1 a 2 horas? Tá, pode deixar. Olha, vem cá, você usou esse cartão de crédito? Vem cá, nós não tínhamos combinado que você tinha que usar o outro cartão de crédito? Pelo amor de Deus, você vai começar com esse assunto de novo, Rai. Pelo amor de Deus. Por que você não dá um tempo, não me traz umas flores, não me faz um agrado? Agrado? Ué? Agrado, Nina? Pelo amor de Deus, ontem eu te levei pra jantar, te levei pra assistir a Peças Intocáveis. E pra você nada disso, né? Isso não vale nada o que eu faço pra você. Você quer mais. Claro que quero mais, isso vale muito pouco. Você não para de me cobrar, de falar em conta, de falar em dívida, de falar em despesa. Pelo amor de Deus, né, Rai? Você podia ser um pouco mais romântico. Para de ficar me cobrando, eu não aguento mais. Ai, como reclamo. Você vê que o padrão da pessoa que vive no mundo de Hollywood, né, nesses filmes românticos, é esse, é cada vez mais alto, né? Porque cada filme tem que superar o outro, né? E ali, não somente ela não tratou do problema que ele trouxe, que é as contas estouradas, como ela conseguiu arrumar mais maneiras de estourar mais as contas. Então, além desse problema, ela trouxe outro problema e não resolveu o primeiro. É porque você lê os romances e você pensa assim, puxa, cadê esse homem? Você olha para o lado assim, você vê o seu marido, que é o real, o homem real, e você começa a comparar com um homem que não existe, né? E aí realmente você começa a ficar frustrada e querendo, demandando mais, colocando mais imposições sobre o marido, coitado. Esse é um erro clássico das mulheres, ficar romantizando tudo o que é a respeito do marido e então ele nunca consegue alcançar as expectativas dela. Bom, vamos agora à próxima cena, que também serve para as solteiras. Veja se você já passou por esse tipo de situação, pois agora vai ter a oportunidade de se ver do lado de fora e pensar melhor. Ai, quanto tempo que a gente não sai, hein? Eu tô começando a ficar desconfiada que eu acho que você tem vergonha de sair com a sua esposa, né? Imagina, meu amor, eu adoro sair com você.
faz 2 semanas. Há 2 semanas atrás nós saímos bastante, fomos jantar fora, comemos, né? E aquela coisa tudo, né? Mas vamos ficar por aqui? Vamos ficar em casa, a gente pede uma pizza bem gostosa, aquela que você adora. Pepperoni, ó, pepperoni, que tá. É bom, né? É bom. Eu acho que eu devo estar tão feia que você não quer nem sair comigo para comer a pizza lá. Porque tem que trazer a pizza aqui, porque... Poxa vida, você acha que eu tô tão feia assim? Meu amor, você, olha, eu já disse, você nunca fica feia, você é uma mulher maravilhosa. Eu já disse, para com essa história de dizer que você é feia, que você tá feia. Você não é feia, meu amor. Não vamos estragar a nossa noite, por favor. Não vamos estragar a nossa noite, que eu tô ficando irritado. Eu vou voltar pro meu lugar, não dá, vai ficar do seu lado. Fica calmo. Isso tudo é só porque eu te amo muito, meu amor. Eu te adoro, você não tá entendendo o quanto eu gosto de você. Olha, você, por exemplo, quando você tá trabalhando, eu ligo, eu deixo várias mensagens durante todo o dia, mas você nunca me responde. Claro que nem não. uma vezinha. Não. Pelo amor de Deus. Eu respondo sim, meu amor. Eu respondo sempre que você manda. E olha, e você, vamos parar com essas coisas, tá? Vamos parar com isso. Você tá parecendo uma menininha, sabe? Você é uma pessoa bonita, você, sabe, esquece, procura alguma coisa pra fazer, não fica se lamentando a vida inteira, Não, tá cada bom, minuto. tá bom. ó. Desculpa, me desculpe. Eu não quero que você fique chateado. Não quero estragar essa noite, pelo amor de Deus. Você já tá passando a noite aqui comigo, já tá muito bom. Porque eu realmente, eu amo você. Amo você mais do que tudo nessa vida. Você entendeu? Você é minha razão de viver, meu Deus. Sem você, eu não sou ninguém. Você, meu amor, é o ar que eu respiro. Bom, se ela fosse aluna da Escola do Amor, ela ia levar 0 só por essa prova. Essa prova aí de sem noção. Porque ela está realmente reescrevendo o livro do Mendigar Atenção aí, né? Ela até exagerou um pouquinho, mas tem muita mulher que faz isso, hein? Tem muita menina fazendo isso o tempo todo lá no WhatsApp. Se ele não dá um bom dia de manhã, ela fica de mal com ele, né? Então, as mulheres precisam aprender que isso é mendigar atenção. E sabe o que acontece? Quando você fica mendigando atenção, você não tem atenção. Porque ele não precisa te ligar, você já ligou, né? Para que ele vai responder você se você já mandou 300 mensagens? Deixa ele caçar um pouquinho, o homem é caçador, deixa ele vir atrás. Não se faça uma presa muito fácil. Esse é o recado. Bom, o próximo caso é muito mais sério. Cada vez que isso acontece, a mulher perde um pouco de sua autoestima. Até não restar nada. Prestem atenção. Você aqui me esperando até essa hora. O que é? O que foi? São 2 horas da manhã. Ah, é? Onde é que você estava até agora? Olha só, deixa eu deixar claro pra você. Eu só tô aqui te esperando porque eu tenho um assunto muito sério pra conversar com você. Hoje, o Juninho, quando chegou do colégio, ele foi estudar no seu computador. O que foi que ele encontrou? O que foi? Pornografia! Isso tá certo? Pornografia? É. Tá certo. Como tá certo? E por que não? Olha, o menino já tem 12 anos de idade. Já tá na hora dele começar a entender as coisas da vida. Aí, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou dormir, que são 2 horas da manhã. Amanhã eu tenho trabalho logo cedo e eu vou pra casa dormir. Tá? Meu Vou pra Deus, cama, você vou pra andou cama. bebendo, pelo amor... Vem cá, que perfume barato, que cheiro horroroso. Você acha que eu mereço isso? Eu aqui mereço chegar aqui a essa hora da manhã e a mulher me esperando que nem uma estátua assim na sala. Ó, eu vou lá dormir lá no quarto das crianças, tá? E pelo amor de Deus, vê se amanhã você acorda um pouquinho mais cedo, viu? Acorda cedo e acorda bem melhor, tá? Faz um café bem forte pra mim. Deve encontrar a mulher parada uma hora dessa, eu vou deitar. Acho Tenho a que eu vou impressão ficar de por que aqui. quanto mais eu reclamo, mais a coisa piora. Pois é. Onde está o problema aí? O problema está em tolerar. Tolerar. Muitas mulheres toleram muita coisa. Toleram o intolerável, aceitam o inaceitável. Você tem que entender que todas as vezes que você aceita o inaceitável, amanhã ele se torna o normal, o corriqueiro, vai se tornar o seu dia a dia. Então, muitas vezes a mulher comete este erro, seja ela casada, às vezes até a solteira, namorando ainda, antes do casamento, ela começa a engolir muitos sapos porque ela pensa assim, não, mas no fundo eu gosto desse homem. No fundo eu é gosto. por amor, por amor, É. por amor. Eu entendo e tal. Então,
ela não pode reclamar, porque é ela que está aceitando e nunca colocando uma condição para que esta pessoa, o parceiro, mude para que continue o relacionamento. Então a lição é esta: existem coisas inaceitáveis e a mulher tem que ser forte para comunicar o que ela acha inaceitável no relacionamento e não continuar a não ser que ele mude. O quarto problema é algo que nós já cansamos de falar aqui para todos os casais: a emoção versus a razão. Questão de maturidade. Você sabe conversar como um adulto ou parece uma criança birrenta? Não adianta, eu já disse que não vou. Você sabe muito bem, eu tinha marcado já aquela balada com o pessoal lá do escritório e você ficou de junto comigo, tá? Pelo amor de Deus, Nina, nós já combinamos isso. Faz 2 meses que eu não vou na casa do meu pai. Nós temos que ir lá pra Itapira visitar. Eu combinei isso com você, Nina. É, mas eu não pertenço a essa família. Não pertence porque você não quer. Você não quer. Você chega lá, fica, ó, só de biquíni aqui. Tá pensando que... E todo mundo tentando te agradar, te dar uma coisinha daqui, outra ali, você, ó... Só bicuda. Claro, claro que eu tenho que ficar bicuda. Sua mãe só fica falando que a sua irmã teve filhos lindos, que o bolo, que a vizinha, que não sei o quê. O que ela tá pensando? Que eu vou deixar você morrer de fome, é isso? Meu amor, é só pra puxar assunto, pra deixar você à vontade. É por isso que a minha mãezinha querida faz isso pra você, meu bem. Poxa, sabe, você tá parecendo uma criancinha de 12 anos de idade. Quem tem 12 anos é você, tá? Eu já disse que não vou e ponto final. Realmente, quando a pessoa não usa a razão e só a emoção... Eu já cometi muito esse erro. Ela parece uma criança, ela fica muito infantil e não tem fim, você percebe que não tem fim. O assunto vai pulando de um tema para o outro, não se resolve nada e só estressa a relação. É, porque ela começa a sentir pena, né? Ela sente pena dela mesma e ela quer que o marido, que o parceiro, venha sentir pena dela. Então ela começa a chorar, ela começa a jogar baixo, poxa, você não me ama... Poxa, o fulano, aí começa a comparar, quer dizer, isso tudo é uma forma de tentar resolver o problema com a emoção, e não é assim, não se consegue. Tudo que você consegue assim é fazer o seu marido, o seu parceiro mais irritado com você. Bom, vamos agora ao quinto e último caso. Como você resolve os problemas? Com palavras e atitudes que humilham e só arruinam mais o relacionamento, aí não vai ter jeito. Mas o que é isso aqui? Almoço na segunda, a 1h, com todo o pessoal de sempre. O que significa? Você xeretando o meu celular de novo, né? Deixa eu ver. É a Marta, a minha assistente. É claro, aqui. Ela está combinando com o pessoal amanhã o almoço para comemorar o aniversário do seu Marcelo, o chefe do seu Anderson. É isso. Que delícia. Olha, você não presta pra nada, você não presta nem pra mentir, tá? Eu conheço essa Marta, eu sei muito bem. Essa Marta é da sua laia. Da minha laia? E que laia que eu sou, hein? Pelo amor de Deus, Nenê, não vamos começar com essa história de novo, né? Você sabe muito bem que a Marta é a minha assistente e eu preciso dela, ora. Assistente? E você precisa de assistente para aquele trabalho moleza? Moleza? Assistente. Moleza? Que paga todas as suas contas, seus passeios, suas viagens, é moleza, não é isso? Olha aqui, eu preciso sim, eu preciso da Marta. Você sabe muito bem que o meu trabalho lá é muita coisa, eu preciso de pessoas para despachar as coisas para mim, eu não posso trabalhar sozinho, tem que ter uma assistente. Tadinho, como você é fraco, né? Precisa da Marta pra fazer as coisas junto com ele, porque ele não dá conta de fazer sozinho o que precisa fazer naquela porcaria daquele trabalho. Ainda tem que puxar o saco do chefe pra ver se consegue um aumentozinho, quem sabe? Pelo amor de Deus, não vai começar com essa história de ciúmes de novo, né? Agora não, né? Pelo amor de Deus. Brincadeira. Bom, está aí. 5 dos grandes erros que as mulheres cometem no relacionamento. Vamos revisá-los? Vamos lá, o primeiro. Sonhar com parceiro romântico, mendigar atenção, tolerar cafajestagens do homem, lidar com problemas da relação com emoção e, o quinto, que você acabou de ver, diminuir o homem com palavras e atitudes. Este quinto é muito interessante porque parece que tem mulher que tem o dom de fazer isso. Vem tão natural para ela que ela faz o marido sentir como se fosse um bonequinho de Lego, aqueles pequenininhos. É uma forma dela sentir poder na relação. Muitas vezes a mulher usa
essa forma de lidar com o marido, diminuindo, desrespeitando o que ele faz, fazendo sentir inferior a ela, para ela se sentir acima. Porque muitas mulheres, infelizmente, quando aparentemente ela parece que se acha melhor, mas na verdade ela é insegura. E na insegurança dela, ela precisa diminuir o marido dela. E ela não se dá conta de que as palavras têm poder. E quando você fala, você diminui a outra pessoa, você ataca a pessoa e não o problema, você está dando um tiro no pé. Esta pessoa é sua carne, essa pessoa é sua metade. Se você a fere, você está ferindo a você mesmo. Então não fira, muito menos com palavras que depois de ditas não podem voltar atrás, ok? Bom, Nina de Pádua, Raimundo de Souza, parabéns, muito obrigado. Muito obrigada. Fez ilustrar muito bem aí situações corriqueiras da vida de muitas pessoas. O que vocês acharam, assim, alguma coisa... Vocês já viram isso na vida real? Já viveram isso alguma vez? Algum desses casos? Muito. Isso acontece. Acho bacana o trabalho que vocês fazem, porque às vezes você está caindo numa rotina dessas, está caindo... Só de ouvir, você de repente você compreende e talvez corrija. Então, parabéns, porque realmente é importantíssimo. E Nina, você vai fazer então quando for os 5 erros tá dos bom, homens, obrigada, né? Valeu. Minha revanche. Vamos lá. É interessante que vocês fizeram porque as pessoas podem se ver. Às vezes elas fazem isso e não percebem. Mas agora elas se viram nos esquetes de vocês. O que é legal isso é porque quando você tá, às vezes você tem consciência, mas você acha que acontece com o seu vizinho, não com você, né? Quando você começa a ver, puxa, eu sou assim. Né? E acaba consertando. Que Deus ajude que todos sejamos felizes, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, e para não cometer nenhum destes 5 erros, você tem que investir na sua inteligência amorosa. E é isso que os casais e os solteiros estão fazendo semanalmente nas nossas aulas presenciais. Por isso, convidamos todos vocês, solteiros, casais, divorciados, viúvos, a participarem de nossas aulas ao vivo, todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Vamos acompanhar esta história. Nas minhas traições, né, que eu fui traída dos meus relacionamentos passados, eu perdi a cabeça e queria me matar por conta disso. Eu me cortava com um estilete, eu tomava remédios, misturava todos os remédios que eu tinha na minha casa e tomava tudo junto para tentar me matar por conta dessa frustração amorosa que eu tinha mesmo nos relacionamentos. O estresse emocional causado por uma desilusão amorosa pode colocar a saúde física e mental em risco. Segundo pesquisa da Universidade de Birmingham, o vazio sentimental pode reduzir a imunidade, aumentando as chances de contrair doenças. Baixa autoestima, perda de apetite e do sono e isolamento podem levar à depressão profunda e até a tentativa de suicídio. Segundo especialistas, isso é causado por altas expectativas em relação à vida afetiva e ao parceiro. No caso de Cristiane, seu comportamento mudou depois de uma nova decepção. Os 3 primeiros anos do nosso relacionamento foram bem saudáveis, foram bem felizes. Ele sempre foi muito romântico. 3 anos depois, né, o nosso relacionamento começou a cair na rotina, a gente já não tinha mais aquela paixão quando se olhava um para o outro. As discordâncias que haviam entre nós fizeram com que eu me afastasse dela. Eu tinha que decidir tudo. A última palavra tinha que ser a minha. Começaram a surgir na faculdade algumas propostas de sair para festa, para barzinho, festa de faculdade, esse tipo de coisa. Ligava do trabalho, né, depois do trabalho, e falava assim, olha, tá tudo bem, a gente conversava, como foi seu dia, isso e aquilo. E aí ele desligava o telefone e ia para as baladas nos dias de semana. Eu não percebia, porque ele fazia muito bem feito. Surgiram as possibilidades de traição que acabaram acontecendo, infelizmente. Isso estava perturbando o Felipe. E quando ele contou para mim, e ele teve essa coragem, né, eu o acolhi e comecei a orientá-lo, porque eu já tinha passado por isso num relacionamento. Eu me sentia muito culpado, me sentia bem culpado pelas coisas que eu fazia. Não conseguia largar, não conseguia parar. Mas todas as vezes que eu fazia algo de errado, traições, ia pra festa sem ela saber, eu tentava compensá-la de alguma maneira. Durou 3 anos essa fase de traição. Nunca pensei em terminar. Eu sempre quis lutar pelo relacionamento, porque
nós estávamos muito tempo juntos, nós tínhamos a química, tudo. E eu sabia que tinha algo estranho, só não sabia detectar o que era. O principal conselho que eu dava pro Felipe sempre era pautado na verdade. Ele me disse que havia possibilidade, havia uma saída para aquela situação. Foi quando ele me indicou para participar das palestras do Renato e da Cris. Eu falava para ele, Felipe, não existe nenhuma mentira que permanece para sempre. Então você tem que ter coragem e contar a verdade para sua noiva, tomar uma atitude. Até que chegou um dia, véspera de feriado, à noite, e ele resolveu me ligar e me contar toda a verdade. Quando eu vi isso de novo acontecendo comigo, eu fiquei sem chão. Falei, o que eu vou fazer agora? Acabei viajando com a minha mãe, fiquei um tempo pensando, um feriado todo lá, pensando na praia. E aí eu falei, poxa, quanto tempo, né, de relacionamento pra esquecer tudo, todo o passado, né? Eu acho que eu tinha que dar uma chance para esse relacionamento. Como, né? De que forma? O que eu tinha que mudar dentro de mim, nas minhas atitudes e ele também? O que ele tinha que mudar? As palestras foram fundamentais para que o comportamento repulsivo dela mudasse. Minha postura mudou, meu comportamento foi outro. E ela, observando isso, percebendo essa diferença, ela se interessou. Eu fiz o convite e nós acabamos indo juntos na palestra. Eu só consegui essa força e essa capacidade de perdoá-lo nessas palestras da Cris e do Renato. 3 anos depois de frequentar as palestras, nós nos casamos. O nosso casamento começou super bem, porque nós já tínhamos uma base, né? Não há uma cobrança, não há uma coisa ruim, assim, de um querer cobrar do outro para que o outro faça alguma coisa. Mas sim um cooperando para que o outro esteja bem, enfim. E hoje, nós continuamos frequentando as palestras porque sempre há que aprender. Invista no seu relacionamento. O Renato e a Cris fazem uma palestra para casais e solteiros toda quinta-feira às 20 horas. Participe! Você não precisa fazer reserva, basta chegar cedo. O estacionamento é amplo, tem creche para os seus filhos e é tudo gratuito, você não paga nada. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Toda quinta-feira, às 8 da noite, para casais e solteiros. E agora, todos os domingos também, às 18 horas, para pais e filhos. Obrigado, alunos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.